Bom, pessoal, vamos para mais um encontro na sua turma de analista. E na aula passada, nós terminamos falando sobre os princípios contratuais, ok? Bom, e aí o seguinte, quando a gente fala de princípios contratuais, a gente falou da função social do contrato, nós falamos da pacta sunt servanda, nós falamos do princípio da relatividade dos efeitos do contrato, nós falamos do princípio da conservação do contrato, nós falamos sobre o princípio da boa-fé objetiva, as funções da boa-fé objetiva, interpretativa, controladora e integrativa. Falamos também das fases de formação do contrato, fase de negociações preliminares, fase da proposta, fase do contrato preliminar. Lembrando que você não pode confundir contrato preliminar com negociações preliminares. É totalmente diferente uma coisa da outra, tá bom? Falamos da fase do contrato em si, da conclusão do contrato, e destacamos que o contrato ele não se extingue com a sua conclusão. Nós entramos numa fase pós-contratual, perfeito? Numa fase pós-contratual. Há necessidade de se destacar, ainda para todos vocês, que falamos do princípio da pacta corvina. Expliquei por que o nome pacta corvina, que não tem nada a ver com peixe corvina, e sim com pássaro, o corvo, não é? Falando que qualquer contrato que envolva uma herança de pessoa viva, esse contrato será nulo de pleno direito. Mas como a gente sempre faz, a gente analisa a teoria na sua turma e depois a gente vê como isso cai na prova. Então, olha aí na sua tela, reparem na sua tela aí rapidinho, que você tem uma questão da FGV, questão de número 43 do material da aula, tá? FGV diz assim: analista da Defensoria Pública, Fernanda celebrou contrato de conta corrente com determinada entidade bancária. Ao receber um instrumento do contrato ao qual aderiu, então era um contrato de adesão, aquele autorizado pela autoridade competente ou que as cláusulas são predispostas por uma das partes, né, percebeu algumas ambiguidades e contradições em determinadas cláusulas relativas às tarifas bancárias. Sendo assim, é correto afirmar o quê? Então ele pede para você marcar o que está correto. As mencionadas cláusulas contratuais devem ser interpretadas mais favoravelmente a Fernanda. As mencionadas cláusulas contratuais devem ser interpretadas mais favoravelmente à entidade bancária. O contrato é nulo. O contrato juridicamente é inexistente. As mencionadas cláusulas contratuais serão nulas de pleno direito. Vejam, o gabarito, gente, ele está girando em torno da letra A. Por quê? Na letra A, nós temos o princípio da interpretação mais favorável ao aderente. Ao aderente, aquele que adere a esse contrato de adesão, então teremos uma interpretação mais favorável àquele que adere o contrato de adesão. O artigo 423, a título de diálogo das fontes e engrandecendo cada dia mais seus estudos, o artigo 423 do Código Civil, ele difere, por exemplo, do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, tá, vocês vão analisar e vão observar, tá, que lá nós temos o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. E esse princípio da interpretação mais favorável ao consumidor se aplica a qualquer espécie de contrato, seja um contrato de adesão, seja um contrato paritário. O que difere nessa aula nova nossa aqui, um novo encontro que nós temos, e aí eu estou trazendo mais essa informação para você, o que difere do artigo 423 do Código Civil, que somente se aplica aos contratos de adesão. Então, na sua tela aí, gabarito comentado. Bom, seguinte. Aqui na câmera, você volta aí comigo, a gente viu tudo isso que está na sua apostila, formação de contratos, pacto sucessório, que é a tese da pacta corvina, formação do contrato, tudo isso foi destacado. Mas, como sempre, aqui a gente tem que ver como cai na prova. Como é que cai na sua prova? Preste muita atenção aí, olha. Área judiciária, prova para o TST, analista judiciário.
A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente constitui ilícito. Será que isso é um ilícito? O abuso do direito é um ato ilícito cometido por quem, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Letra C. O negócio jurídico nulo pode ser confirmado pelas partes, salvo o direito de terceiro. Até todas as opções que nós estamos lendo agora, de uma prova que aconteceu, tudo a gente ministrou desde lá da parte geral do direito civil, né? Vamos ler a letra D. O negócio jurídico simulado, com subsistência do ato dissimulado, se for eficaz na substância e na forma, é anulável. E letra E. O vício resultante do estado de perigo, que é aquela regra lá do artigo 156, gera ineficácia do negócio jurídico. Bom, comentando as alternativas aí na tela, a letra A está totalmente incorreta, porque não constitui ato ilícito a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. A letra B é o gabarito da questão, porque trabalha com o que é o abuso de direito na figura do artigo 187. Vamos lembrar o que é o abuso de direito? O abuso de direito é um ato ilícito sem culpa. Lembrem, olha aqui na tela, que a origem, olha só isso, hein? Olha o que eu estou te dizendo agora aqui na tela. A origem do abuso de direito, ela é uma origem lícita. A origem é lícita, mas as finalidades, aí sim, elas são ilícitas. Então, a origem do abuso de direito, ela é uma origem lícita, mas as finalidades, elas são ilícitas. Isso mesmo, ilícitas porque, olha só, olha o nome, abuso de direito, a pessoa tem um direito. Eu sempre dou o exemplo da alienação parental. A pessoa tem um direito, mas ela excede os fins colimados pela lei, praticando abuso de direito, no caso, aí, a alienação parental. Quando o pai está com a criança, ele só critica, por exemplo, a mãe. Quando a mãe está com a criança, um outro exemplo, ela só critica o pai. Ela está praticando alienação parental. E essa alienação parental é uma modalidade de abuso de direito. Trata-se de uma modalidade de abuso de direito. Então, aqui, na sua tela, o abuso de direito, ele gera essa origem lícita e as finalidades, elas são aí ilícitas. A necessidade de, uma vez aqui, destacar com vocês que o abuso de direito, ele acaba gerando responsabilidade civil de natureza objetiva, ok? Então, praticado o abuso de direito, a responsabilidade civil será de natureza objetiva. Eu estou passando aqui na sua apostila para ver se tem mais alguma questão para a gente responder, antes que venhamos tem mais uma para aqui na sua tela para a gente responder. Questão de número 45 da apostila aqui do material da nossa aula. Prova para analista judiciário, Tribunal de Justiça da Bahia, ou que saudade da Bahia, sabe? Maurício, pretendendo vender um violino que recebera em doação feita por sua avó. Então, Maurício, pretendendo vender um violino que recebera em doação feita por sua avó, quando ainda estava viva, publicou anúncio em um site de vendas, apresentando a marca do instrumento e as especificações. Inclusive, o ano de fabricação, o modelo e estado de conservação. Anexou a fotografia do instrumento e fez constar do anúncio o preço no valor de R$2.000. Vários contatos foram feitos, sendo que, no mesmo dia em que foi divulgada a publicidade, Vanildo, músico profissional, se dirigiu à residência de Maurício, com R$2.000 em dinheiro para aquisição do bem. Acontece que Maurício, impressionado com o grande número de contatos feitos em decorrência da publicação do anúncio, declarou para Vanildo que não realizaria a venda naquele momento, pois gostaria de aguardar uma oferta mais vantajosa. Então o cara foi lá, ofertou o violino, começou a receber um monte de proposta e falou depois assim para o cara, não, eu vou aguardar a melhor, sendo que ele já tinha dado preço e etc, né? Nesse caso, pode-se afirmar o que, gente?
É direito potestativo de Maurício manifestar arrependimento pela oferta, sem qualquer consequência jurídica, já que o contrato não chegou a ser formalizado. Houve celebração do contrato, já que a oferta ao público equivale à proposta, havendo, contudo, direito ao arrependimento, desde que Ivanildo seja indenizado pelas perdas e danos. É direito potestativo de Maurício manifestar arrependimento pela oferta, já que o contrato não chegou a ser formalizado, ficando, contudo, obrigado a indenizar Ivanildo pelas perdas e danos sofridos. E letra D. Houve celebração do contrato, já que a oferta ao público equivale à proposta, sendo, portanto, obrigatória. Não houve direito de arrependimento. Bom, gente, olha aí na sua tela, a questão tem como gabarito a letra D. De acordo com o artigo 427, a proposta obriga o proponente. E a gente falou isso. A proposta, ela equivale à oferta e ela obriga o proponente, como regra geral, a não ser que venhamos a cair em uma das hipóteses do artigo 428 do Código Civil, que é o caso que a proposta, ela não vincula. Mas, repito, em regra, a proposta obriga o proponente. Lembrando que quem faz a proposta é o policitante, tá? O policitante. E quem recebe a proposta é o chamado oblato. Então, o gabarito da nossa questão é a letra D, galera. Letra D. Então, tudo bem explicado na nossa parte teórica, tudo bem? E nós vamos aqui agora começar a estudar um tema muito importante, tema esse que considero um dos mais calorosos para o nosso estudo, que é o tema dos vícios redibitórios. Então, vamos botar aí na tela? Vícios redibitórios é um temão. Começa aí a soltar coraçãozinho, porque isso tem que ser publicado para a galera. Vícios redibitórios. Ok? Vícios redibitórios, do artigo 441 ao 446 do Código Civil. 441 ao 446 do Código Civil. Preste muita atenção, porque isso é um tema caloroso. Mete coração aí na tela, galera, porque eu quero vocês acompanhando comigo. Vamos lá, vamos juntos. Vício redibitório é um vício oculto. É um vício que já existe no bem, mas que eu só consigo observar em um momento posterior. Então, o vício redibitório é um vício oculto, ele já existe no bem, seja ele um bem móvel ou um bem imóvel, e eu só consigo observar ele em um momento posterior. Então, vamos aqui para a nossa primeira observação. O que é o vício redibitório? É o vício oculto. E esse vício, ele pode recair sobre bens móveis, bem como sobre bens imóveis. Então, preste atenção, pode recair sobre bem móvel, assim como também poderá recair sobre bem imóvel. Vai lá, coraçãozinho, mete coração, gente. Bem imóvel. Agora, preste muita atenção. A lei fala que os vícios redibitórios somente se aplicam aos contratos onerosos. Isso mesmo, somente tem aplicabilidade aos contratos onerosos. Então, vem na sua prova lá de múltipla escolha. São cabíveis os vícios redibitórios nos contratos gratuitos? Pé, falso. Não, não cabe. Somente cabe nos contratos onerosos, ok? Coração aí, galera, eu quero muito coração, tá? Onerosos, isso é um ponto importante. Mas eu tenho que te dizer uma situação. O 441, no seu parágrafo único, o artigo 441, no seu parágrafo único, ele destaca assim: aplica-se os vícios redibitórios às doações onerosas. Você fala, para. Doação, Cris, não é um contrato gratuito? Em regra, sim. Mas nós temos a chamada doação modal ou com encargo, que é aquela doação onerosa. Nesse tipo de doação, eu aplico os vícios redibitórios. Nessa espécie de doação, eu aplico os vícios redibitórios. Então, aqui é um ponto importante. A doação modal ou com encargo. Cuidado na prova de múltipla escolha que vem assim. Assim, ó. Os vícios redibitórios não se aplicam a qualquer espécie de doação. Os vícios redibitórios não se aplicam a qualquer espécie de doação. Falso, porque vão se aplicar às doações onerosas.
observação que nós temos que fazer é que a lei fala que os vícios redibitórios aplicam-se aos contratos comutativos. Os vícios redibitórios aplicar-se-ão aos contratos comutativos. O que é um contrato comutativo? Contrato comutativo é aquele que não tem alea. Contrato comutativo é aquele que não tem risco. É um contrato que nasce das esperanças, o contrato aleatório. O contrato aleatório é aquele que tem incerteza, que nasce de um evento incerto e casual. O contrato comutativo não. O contrato comutativo, ok? O contrato comutativo é um contrato em que as partes já sabem o que irá acontecer. Não é um contrato em que existe alea, incerteza, que a situação nasce de um evento incerto e casual. Alea significa risco, por isso que contrato aleatório é um contrato de risco. Então, tecnicamente, para uma prova objetiva como a sua, tá? Para a prova objetiva, eu prefiro que vocês atuem conforme a letra fria da lei. A letra fria da lei fala o seguinte, olha, vai ser aplicado vício redibitório para os contratos comutativos. Não se fala nos contratos aleatórios. Tudo bem? Aleatórios. A necessidade de se destacar ainda mais o seguinte, tá? O que fazer diante de um vício redibitório? O que se faz diante de um vício redibitório? Você sabe. O que se faz diante de um vício redibitório? Compartilha isso, galera. Compartilha isso, tá? O que se faz diante de um vício redibitório? Redibitório. O que fazer? Você sabe o que se faz? Bom, a resposta está na própria lei. Tudo está na lei, gente. E como vocês vêm percebendo aqui nas nossas aulas, que é uma aula para analista com noções de direito civil, mas que esses temas caem para qualquer certame no Brasil, a gente está vendo sempre a lei, questão, se tem doutrina, como cai, para que você fique ciente, porque é assim que se faz. Tanto que lá no meu sistematizado, no meu livro, Direito Civil Sistematizado, o que eu faço? Eu trago a teoria, eu trago jurisprudência, eu trago súmulas, se tiver súmulas. No final do capítulo eu trago questões comentadas. Gente, tem o resumo do capítulo para você sair dali, ó, sabendo aplicar o que você leu. Não adianta nada você ler e não saber aplicar as situações. Então, o que se faz diante de um vício redibitório? O que faz diante de um vício redibitório? Está no artigo 442 do Código Civil. 442 do Código Civil. Olha que bacana, gente. Lá no artigo 442, eu falo que tem as ações mais gostosas do país. Você sabe o que é isso? As ações mais gostosas do país. As ações mais gostosas do país. Quais? As ações edilícia. Não tem graça, não. Eu sei que não tem graça, mas são as ações mais gostosas do país, com toda certeza, que são aquelas edilícias, né? Então, bota aqui na tela, as ações edilícias. São as ações mais gostosas do país. Você conhece elas? As ações delícias, edilícia. Você fala assim para a pessoa, edilícia, né? Olha lá, as ações edilícias. Na época do carnaval, né? É uma azaração ridícula, tem que deixar isso bem claro, né? E grosseira, vamos deixar claro, mas tem muito cara que fala pra mulher lá assim, edilícia, não fala? Então, aí você que é uma civilista e um civilista de plantão, se for meu aluno, no momento lá do carnaval, vai lembrar, opa, as ações edilícias são as ações cabíveis do direito civil nos vícios redibitórios. Eu, Cristiano Civil, eu penso em direito civil o tempo todo, né? Então, olha aí, ó. Na sua tela, as ações edilícias, elas são duas. Quais são elas? Vem comigo. A ação redibitória, ok? Redibitória ou... E olha só o que eu estou colocando na sua tela, é o ou. É o ou, gente, eu não estou colocando e, eu estou colocando o ou. O ou, conjunção alternativa. Ou a ação estimatória. Estimatória ou quantiminores. Tem esse nomezinho também mais complicado aí que está na sua tela. Estimatória ou quantiminores. Percebam isso. Eu não estou falando redibitória e
estimatória? É um concurso eletivo de ações. É ação redibitória ou estimatória. Por que ou? Por isso que eu falei, trata-se de um concurso eletivo de ações. Ou você propõe ação redibitória, ou você vai propor ação estimatória, também chamada de quanti minores. Agora, quais são os objetivos de tais ações? Curte agora que eu vou te dizer os objetivos. Eu quero muita curtição nesse momento. A ação redibitória, ela visa redibir, o próprio nome já diz, ela visa redibir. O que significa redibir, Cris? Redibir significa resolver, extinguir. As partes irão retornar ao seu status coante, o seu estado primitivo, o seu estado anterior. Então, eu proponho ação redibitória. Exemplo, eu devolvo o bem para a pessoa que eu adquiri, seja ele móvel ou imóvel, e a pessoa me devolve dinheiro. E assim nós retornamos ao nosso status coante. Já a ação estimatória, como você pode ver aí na tela, tá? É aquela ação em que se visa um abatimento. Curtiu isso? A ação estimatória ou quantis minores, grave esse nome. Ação estimatória ou quanti minores. É aquela em que se visa um abatimento. Prestem muita atenção nessa situação. Aqui nós temos um abatimento. Então, eu tenho o bem na minha mão, que eu comprei, fico com ele. Só que eu reclamo, diante do alienante, um abatimento. Olha, falou, meu irmão, olha só, comprei esse bem, seja um apartamento, um bem imóvel, e ele tem vícios. Descobri uma série de infiltrações e etc. Ele possui vícios. Então, nesse caso, eu quero um abatimento. Então, eu ingresso com ação estimatória ou quanti minores. Atenção aí para essa dica, tá? Estimatória ou quanti minores, como tá aí na sua tela, galera, tá? Na sua tela, muita atenção para essa dica, tá? Bom, aí o seguinte, vamos lá. Essas ações, em tais ações, é possível se falar, deixa eu apagar aqui, é possível se falar em tais ações em perdas e danos? Eu posso acumular perdas e danos com as ações edilícias? Eu posso acumular perdas e danos com as ações edilícias? Posso ou não posso, gente? Eu posso ou não posso acumular perdas e danos com as ações edilícias? Olha a pergunta. Perdas e danos. Perdas e danos. A resposta está presente no artigo 443 do Código Civil. Lá no artigo 443 do Código Civil. Lá no artigo, repito, 443 do Código Civil, tá? 443 do Código Civil. Tudo bem? Beleza? Então, atenção. Atenção, o artigo 443 do Código Civil. Perfeito? 443. Nesse artigo 443 do Código Civil, é dito o seguinte, olha, tá, pode até ser acumulado perdas e danos. Sim, o alienante, aquele que vendeu o bem, poderá responder por perdas e danos, sim. Tá aí na lei, tá lendo 443? Mas, para isso, o adquirente vai ter que provar que o alienante atuou de má fé. Olha que prova diabólica. Olha que dificuldade, olha que desafio, na verdade é isso. Olha que desafio. Como é que o adquirente vai ter que provar, como que o adquirente vai conseguir provar que o alienante conhecia o vício? Putz, isso é uma baita prova diabólica, gente. Isso é muito difícil de ser provado, mas está na lei. Em síntese, cabem perdas e danos? Sim, desde que o adquirente prove que o alienante atuou de má fé. Desde que o adquirente prove que o alienante atuou de má fé. Olha que ponto importante para vocês. Desde que o adquirente prove que o alienante atuou de má fé. Isso é o fundamento. Se você, por exemplo, Cris, e se o adquirente não provar que o alienante atuou de má fé? Está na lei. Se o adquirente não provar que o alienante atuou de má fé,
Se ele não provar que ele atuou de má fé, tudo bem? Que ele atuou de má fé, seguinte, é diferente. É bem diferente. Aí, o alienante só vai devolver o que recebeu pelo bem. O alienante só irá devolver o que recebeu pelo bem. Só isso. Nada mais. Nada mais. Tudo bem? Nada mais. Então, preste muita atenção para essa dica, que é uma dica fundamental aí para o estudo de vocês. Cabem perdas e danos? Sim, desde que o adquirente prove que o alienante atuou de má fé. Prove que o alienante conhecia o vício. Se ele não provar que o alienante conhecia o vício, babou. O alienante tão somente devolverá o dinheiro que recebeu pelo bem. E aí, olha, pinta na tela aqui para você a seguinte indagação. E os prazos? Os prazos para a propositura das ações. Que ações? Das ações edilícias, claro. A gente está falando, afinal de contas, de quê? Das ações edilícias. Então, qual o prazo para a propositura dessas ações? Ok? Qual o prazo para a propositura dessas ações? Está no artigo 445 do Código Civil. 445 do Código Civil. 445 do Código Civil. Então, olha aqui que dica muito bacana mesmo, tá? Dica interessante, interessante. O artigo 445 do Código Civil. E aqui nós temos, olha só, que ter muita atenção, que o prazo, gente, é um prazo decadencial. Decadencial. Tá aí na tela, tá? Tudo bem? Aí, decadencial. Olha que legal, gente. Prazo decadencial. Porque, olha só, é muito fácil hoje se cair uma questão que te pergunte sobre prescrição. Porque a prescrição só está nos artigos 205, aquele prazo geral de 10 anos, ou os prazos especiais, que vão de 1 a 5 anos, que estão no 206, no parágrafo 1º ao parágrafo 5º. Do parágrafo 1º ao parágrafo 5º. Olha, eu preciso que você tenha atenção para isso. Muita atenção mesmo, tá? Muita atenção mesmo. Artigo importante, artigo da hora para o estudo de vocês é o artigo 445, que nos trata aí dos prazos de natureza decadenciais. Prazos decadenciais, que vão ser de quanto tempo, Cris? 30 dias para os bens móveis e 1 ano para os bens imóveis. Contados de quando, gente? Da entrega efetiva. Cuidado com isso, tá? Por quê? Porque se a pessoa já tiver posse, o prazo será reduzido à metade, passando a ser de 15 dias e de 6 meses. 15 dias para os bens móveis, 6 meses para os bens imóveis, contados da alienação. Contados da alienação. Está lá no artigo, tudo bem? Está lá no artigo 445, na sua primeira parte e na sua segunda parte. Olha, comumente as bancas, no geral, gostam de indagar sobre prazos. Então, é preciso que você decore prazos. Não tem para onde correr, não, gente. Tem que decorar mesmo. Esse é um super assunto que pode vir a cair para vocês. E eu vou além, eu vou de forma profunda ensinar isso para vocês. Eu quero que vocês aqui, por mais que estejamos numa turma de noções de direito civil, vocês saiam com excelentes noções do que realmente cai, do que realmente é pedido no seu certame. Então, aí na sua tela, você tem os prazos, tá? Na sua tela, você tem os prazos referentes às ações edilícias. Vamos fazer o seguinte, já já a gente volta no nosso segundo bloco do nosso encontro de hoje.